Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Cenceu, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 43º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o vestuto Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Muito bem, pessoal, gostaria de começar dando um avisinho aqui no nosso mural de recados. Mural de recados. Roma nua e crua. Então, pessoal, estávamos conversando e resolvemos mudar o nosso formato de saudar os nossos patronos. Não é mesmo? Então, o Império Romano, para quem já conhece um pouco da história, lá para frente vai ter uma tetrarquia, e essa tetrarca, os 4, vamos dizer, imperadores aí que vão dividir o poder, a gente vai já começar a saudá-los aqui, porque a gente tem os nossos próprios, né? Não sei. Então hoje temos 4 colaboradores pelo Padrim, esses vão ser os saudados, mas a ideia é a seguinte: quem forem os 4 maiores vão estar sendo eternizados aqui no nosso podcast. Esse podcast, pessoal, pode não ser muito grande agora, mas o Império Romano é uma história que daqui 20 anos vai estar atual, daqui 50 anos vai estar atual. Eu mesmo, quando tive a ideia, né, do podcast History of Rome, e eu fui conhecer o podcast, ele tinha encerrado há 5 anos, e demorou cerca de mais 3, 4 anos aí para mim começar o meu. Então, olha só como é algo que não morre. Então você pode ser eternizado aqui, se eternize no nosso podcast, né? Hoje o nosso menor contribuidor nos ajuda com R$10 ao mês. Então, se você superá-lo, você vai assumir aqui uma posição na nossa tetrarca. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos participar, vamos ajudar e vamos ser eternizados no nosso podcast. Dito isso, vamos recapitular. Muito bem, episódio passado vimos o destino de Perseu e da Macedônia após perderem a guerra. Vimos também mais um pouco de como estava a sociedade romana, a galera que chega lá dessas guerras aí de escravo, de artesão, de artista, que dá uma helenizada ali no mundo romano. E vimos também as guerras que começavam a se avistar ali no futuro, as 2 últimas antes de Roma assumir o controle total do Mediterrâneo. E pessoal, essas guerras vão meio que acontecer simultaneamente, mas como eu disse, eu vou dividi-las aqui. Então hoje a gente vai entrar e focar na Terceira Guerra Púnica. Fica com a gente. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Então beleza, pessoal, hoje vamos entrar na Terceira e última Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica durou 25 anos, de 264 a.C. a 241. Depois a Segunda Guerra Púnica foi de 218 a.C. a 201. E a terceira e última vai acontecer aqui entre 149 e 146. Vai ser bem mais curta e veremos os porquês. Bem louco! Vamos lá, então, em 151 a.C., os cartagineses terminam de pagar as suas indenizações, suas reparações para os romanos, né? E como a gente viu, nesses 50 anos aí pós-Segunda Guerra Púnica, Cartago se reergue, se torna uma potência mercantil de novo, uma sociedade vibrante, uma sociedade em expansão, com altos padrões de vida para aquele tempo. E isso não agrada nada os romanos, né? Que vem, como posso dizer, Cartago se reerguendo como uma ameaça, principalmente aquela velha guarda que a gente viu com Catão Velho, ou como disse o nosso senador Casolari, Catão velho da
da van. E em 150 a.C., né, os cartagineses são atacados pelos numídeos, até cheguei a comentar isso no episódio passado. E durante esses 50 anos que se passaram, né, onde Cartago foi proibida de ter um exército, de ter uma marinha de guerra, de pagar essa indenização de guerra para os romanos, durante esse período Cartago sofreu vários ataques. E teoricamente, né, os romanos eram os garantidores da segurança de Cartago. Então Cartago não podia ter esse exército nem marinha, mas os romanos falavam: não, relaxa que eu te garanto, tá comigo, só falar que tu me conhece. Porém, Cartago vinha sendo atacada várias e várias vezes, né? Não tinha exército, estava ali dando mole, os numídeos viviam atacando eles, outros povos também ali da região, os líbios e outros povos do norte da África viviam atacando, às vezes diretamente Cartago, às vezes territórios ao redor ali, mas estavam sempre roubando alguma coisa, e os romanos tinham um jeito bem peculiar de lidar com isso. Então toda vez que Cartago sofria um ataque, eles iam mandar emissários para os romanos pedindo: cara, estamos sendo atacados, garante a gente aqui, cadê, né? Vocês são nossos protetores. E os romanos geralmente usavam 3 estratégias distintas, né? Ou quando eles não recebiam os emissários, o pessoal de emissário lá do Cartago ia lá: Preciso mandar uma mensagem pro Senado. não vai falar com ninguém, vocês não vão falar, e pronto. E aí o Cartago nem conseguia, como eu posso dizer assim, legalmente, ou vociferar suas lamúrias ali pros romanos na forma legal. Como se você tem que entrar com uma petição, mais ou menos assim, os romanos não deixavam. Então os cartagineses nem eram ouvidos. Outra tática era recebê-los. Não, beleza, fala aí com o Senado, aí, pode falar. Olha, estamos sendo atacados, não sei o quê. Aí o Senado enrolava para tomar uma decisão. Não, daqui 2 semanas a gente chama aqui o conselho de guerra pra ver o que a gente pode fazer. Não, a gente vai reunir as tropas que estão ali no território da Espanha e vamos mandar. Eles ficavam enrolando até o ataque que Cartago estava sofrendo acabar, né? Porque as pessoas já roubaram o que queriam, já dominaram o que queriam. E as romanas: opa, agora que eu juntei o exército pra ir te defender, não precisa mais, então deixa pra próxima. Tá bom. Ou a última das coisas era dizer não na cara. Olha, a gente tá sendo atacado, a gente precisa que você defenda a gente. Não, se virem, sem exército, por favor. Então, ao longo dos 50 anos, os cartagineses tomaram várias dessas respostas, né? Sempre os romanos deixando eles se ferrarem e não cumprindo a sua parte do acordo de defendê-los. Então, passados esses 50 anos, acabou a dívida, os cartagineses começam a ficar mais cheios de si, né? Eles interpretam que os termos de paz, né? Tinha essa: não pode ter exército, não pode ter marinha e tem 50 anos de multa. Os cartagineses interpretaram que, olha, 50 anos de multa e os outros, né, artigos também valem por 50 anos. Enquanto os romanos não. Só a multa era 50 anos. Os outros artigos, né, não ter marinha, não ter exército, vale para sempre. É perpétuo essas cláusulas. Bom, então, como vimos, em 150 a.C., os cartagineses estão sendo atacados pelos numídeos, tentam falar com os romanos, recebem o tratamento de sempre e resolvem: cara, a gente tem que se defender. Já acabou essa guerra, nossa interpretação do acordo é essa, vamos levantar um exército e nos proteger. Beleza, eles conseguem montar um exército, vão lá tentar aliviar a cidade que está sendo atacada, que é, né, aliada de Cartago. Eles vão perder a guerra para os numídeos, então eles vão perder território, vão ter que pagar uma indenização para os numídeos, e eles conseguiram atrair a fúria dos romanos. Então agora os romanos estão enfurecidos e vai começar primeiro uma batalha legal, querendo provar que as cláusulas estavam do seu lado. Não, já tinha acabado o tempo de não ter exército, não, o exército não era para ter nunca. Fica essa discussão, mas os cartagineses se convencem, principalmente se deixam convencer pelos argumentos do Catão, o velho, que Cartago delenga este. ou Cartago tem que ser destruída. Os romanos não eram bárbaros, então eles não podiam chegar com os 2 pés no peito, tacando fogo na cidade de cara. Eles tinham que provocar os cartagineses a entrarem em guerra. Então, eles vão passar o ano de 150 negociando, né? Primeiro, eles mandam uma comitiva lá e exigem 300 reféns dos cartagineses, das mais altas famílias. Eles pegam as 300 famílias do Senado e todas têm que mandar algum dos seus relativos como refém em Roma. E eles atendem, cara. Estavam loucos pra fugir da treta com os romanos. Que 300 relativo? Lógico, pega esse meu filho, pega esse meu primo, pega esse meu tio. Família. Não. Mandam e despacham esses reféns lá pra Roma. Eu já expliquei como funcionava refém na época, não era pra ficar em cativeiro, era pra ser criado ali na corte, mas é só pra, olha, vacilou, a gente mata nossos reféns, seus filhos, né? Então era um jeito de forçar os acordos a serem cumpridos. Isso era uma prática normal no mundo antigo. Beleza, dados os reféns, não rolou a guerra, os romanos têm que ficar mais criativos. Então eles pedem: olha, vocês não quiseram montar um exército? Vamos fazer o seguinte, entreguem todas suas armas pra gente. Não quero saber de vocês terem nenhum tipo de arma aí na cidade. E
E aí os cartagineses, de novo, querendo fugir da treta, comply, né, aceitam e entregam suas armas voluntariamente. Aí os romanos têm que ficar super criativos, né, porque não tava dando arrumar uma treta com uma desculpa, com uma justificação. E aí eles inventam... Olha, tá vendo esse mar aí que vocês estão, Mediterrâneo? Então, cara, o mar não faz bem pra vocês. E ele te molha, água salgada, não dá nem pra beber. Então, quer saber? Vocês não podem mais ficar aí à beira-mar, né? Vocês são uma cidade portuária, marítima, não é legal pra vocês. Vocês vão ter que fazer o seguinte: retirar todas as construções, tijolo por tijolo, tudo da onde vocês estão, e mover 10 quilômetros em direção ao interior. Sair aí da costa e passar a ser uma cidade de interior. Cartago era uma potência marítima, mercante, né? Não tinha o menor cabimento e não tinha a menor explicação, né? Não fica aí perto do mar, senão ele pode molhar vocês, ou sei lá. Os romanos não tinham mais o que inventar, inventaram isso. E isso os cartagineses realmente não tinham como concordar. Como é que a gente vai desmontar nossa cidade inteira, desmontar tudo? Uma cidade marítima, como é que a gente vai sair de ter contato com o mar? Então os cartagineses tiveram que falar: Cara, não dá. E assim que vai começar a Terceira Guerra Púnica. Agora vai ser, né, não vai ser bem uma guerra, mas vamos olhar o que acontece. Porque no ano de 149 a.C., Roma vai mandar então sua marinha, seu exército e os seus 2 cônsules pro ano lá para Cartago. Na verdade, não diretamente a Cartago, né? A cidade de Útica, que era uma aliada ali de Cartago, ali pertinho, já logo se vira contra os cartagineses, troca de lado, fala: Que treta dos romanos, tô fora, tô do lado deles. Então os romanos, né, chegam ali no norte da África pela essa cidade de Útica, chegam tranquilos, desembarcam suas tropas. As fontes divergem um pouco sobre o tamanho das tropas, uns falam 50 mil soldados, outros falam até 80 mil soldados, mas era uma força gigante, isso de soldados de infantaria, né, mais 4 mil de cavalaria. Então em 149 a.C., os cônsules são Lúcio, Márcio, Censorino e Mânio Manélio. Não sei se traduzir perfeito esses nomes. Então, com essa força gigantesca, os romanos achavam que ia ser mamão. Lava outra, lava uma mão. Quando chegar lá, os cartagineses iam logo arregar, abrir as portas e fim de papo. Mas não foi bem assim. A cidade de Cartago era uma cidade imensa, uma megalópolis para a época ali, com cerca de 750 mil habitantes. E suas defesas eram formidáveis, né? Por exemplo, tinha um muro principal que cercava a cidade, eram 30 quilômetros a circunferência de muro. Esse muro tinha 10 metros de espessura por 20 de altura. Antes do muro ainda tinha um fosso aí de cerca de 20 metros de profundidade e largura. E ainda tinha a cidadela. O porto, né? O porto cartaginês podia abrigar até 100 navios de guerra, era um porto fantástico, vão ter fotos nas mídias sociais, e também tinha uma estrutura muito grande para abrigar soldados, né? Tinha capacidade de abrigar 300 elefantes de guerra, 4 mil cavalos de guerra e 25 mil infantaria. E desde que a guerra foi declarada, as negociações de paz se romperam, Cartago basicamente virou uma fábrica de armas, né? Todos os cidadãos estavam empenhados de alguma forma, ou na produção de arma, ou treinando para o exército, ou construindo barco, ou treinando para ser marinheiro. Todos os seus cidadãos, toda a sua força, todos os seus escravos, toda a cidade se voltou para a guerra em si, porque sabiam que havia enxubo grosso dos romanos aí. Bom, os cônsules romanos, no alto da sua arrogância, né, começando ali com o Mânio, ele vai ordenar ataque frontal, atrás de ataque frontal lá na cidade, né, que tinha essas defesas fabulosas, como eu falei. E ele levou o quê? Escadinha. Pensou que os caras vai, não, leva a sua escada, ataca lá os muros, escala, vai dar tudo certo. Não dava, né? Então facilmente os cartagineses conseguiam repelir os ataques, e Mânio tenta uma dúzia deles, todos o mesmo resultado, né? Foram repelidos facilmente. O outro cônsul foi um pouco mais criativo, né? O Lúcio Márcio. Ele resolve construir 2 arietes gigantescos. Ariete é aquele equipamento de cerco que para abrir portão ou destruir muro, sabe? Você fica batendo com o tronco de madeira. Bom, ele constrói um gigantescos. Era tão grande os bichos que para mover eles pro muro da cidade, eles precisam construir uma rua, pavimentar o caminho para poder mover esses arietes. E eles vão chegar a esses arietes gigantescos. Ele vai conseguir até quebrar partes do muro ali, criar 2 buracos na fortificação. Só que quando
os romanos invadem esses buracos aí que os arietes conseguiram fazer no muro, eles vão ser repelidos, né? Vão chegar lá, tem um monte de soldado dentro, mais soldado do que consegue entrar, e vão botar os romanos para correr na primeira noite de que eles conseguiram furar as defesas. Aí durante a madrugada, enquanto os romanos se recolhem, os cartagineses conseguem sair da cidade e tocar fogo nesses arietes, ou seja, acabou. Então, o primeiro ano de 149 foi basicamente um fracasso, com várias tentativas frustradas de tomar a cidade de assalto. Em 148 a.C., 2 novos cônsules são eleitos, como sempre, o Calpurnio Piso e o Lúcio Mancino. Mas, basicamente, eles vão na mesma tática furada de ataque frontal, ou nada muito criativo, ou tentar tomar uma cidade muito protegida, e só fazem besteiras e coisas erradas, né? Cagadas, pra ser bem claro. E durante esses 2 anos aí que já tá rolando o cerco e tá rolando a guerra, né? Porque a guerra basicamente é um cerco da cidade de Cartago, não conseguiram avançar em nada, só matar romano, e não conseguiram realmente bloquear a cidade, que apesar de bloquear por terra a via marítima, eles ainda conseguiam receber alimentos. A marinha de Roma estava tentando bloquear a cidade, mas os cartagineses conseguiam, quando tinham que buscar alguma coisa ou fazer algum barco entrar, sair em grande número e permitir a entrada dos barcos que traziam comidas e suprimentos para as cidades. Então, ficavam com a marinha ali a postos, sempre que precisasse pontualmente eles saíam para fazer operações rápidas de receber alimentos ou abrir caminho para que os barcos pudessem reabastecer a cidade. Então, a cidade continuava sendo abastecida e os romanos não conseguiam furar o bloqueio e todos só faziam caca. Todos menos um homem, o nosso herói. Ele, o Públio Cornélio Cipião Emiliano Africano. Decanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raiolesas Valajesquis. Ele é neto adotivo do Cipião Africano e filho do Emílio Paulo, aquele que venceu a Terceira Guerra Macedônica e a Batalha de Pydna. Então o cara era uma lenda mesmo, neto do Cipião, filho do Emílio Paulo, o cara era zica. E durante esses 2 anos iniciais ele serviu como um tribuno, né, que eram cerca de 2 cargos abaixo ali do cônsul, né, como se fosse um, sei lá, coronel no exército. Só que tudo que deu certo foi ele. Então nesses ataques aí, por exemplo, quando o ariete quebra um muro e os romanos são atacados e repelidos da cidade, se não é o Emílio Paulo ali para bloquear o exército cartaginês sair e terminar de matar os romanos, teria sido uma matança. Então ele salva os romanos várias vezes das suas cagadas, e quando alguma coisa dá certo é com ele. O cara era tão bom que até o Catão, o velho, vai elogiar ele publicamente. Olha que o Catão perseguia a família do Cipião como ninguém, mas até ele dá o braço a torcer. Tamanha a destreza que ele mostra em comparação às besteiras que os outros vinham fazendo. Ele já era, né, um jovem adulto, ali um adulto com 30 e bastante anos, vou chamar de jovem porque eu tô nessa faixa, então somos jovens, e ele não podia ser cônsul ainda, né, no ano de 147 a.C. Ele tinha aí cerca de 36 para 37 anos, estava mais ou menos nessa faixa, e para ser cônsul tinha que ter 40 ou 41 anos de idade, né, então devido ao clamor popular e até a velha guarda, os conservadores acharem que só um Cipião consegue vencer na África, vai ser baixada a idade mínima para ser cônsul só para ele poder concorrer e virar cônsul. Então, no ano de 147 a.C., vou chamar ele de Cipião só, né? Mas o Cipião Emiliano Africano, ele vai assumir o controle da guerra e o controle das tropas ali na região. Esse é só um parênteses sem sentido aqui, mas antes de continuar a história, eles estão tendo que abaixar a idade para ele assumir com menos de 40 anos, né, o cargo de cônsul. Lembra quando o Cipião Africano, o vô desse, assume comando lá na Espanha com 25 anos de idade, que começa o horror da velha guarda? Então dá pra ter uma ideia, né? O cargo que exigia aí 40 e poucos anos, ser assumido por meninos de 25, o horror que causou. Mas nesse caso aqui foi com consentimento geral da nação. Empolgante. Bom, o nosso Cipião, ele pensava fora da caixinha, né? E ele já tá 2 anos ali vendo que ataques frontais não dão jeito. O que ele resolve fazer? Um ataque frontal. Pô, cara, igual não.
Não, mas isso aí era só pra distrair, o cara é malaco velho. Então o que ele faz? Ele sabe que o que tá mantendo a cidade de pé é a marinha cartaginesa que tá conseguindo deixar sua cidade abastecida. Então ele cria esses ataques frontais fake aí só pra chamar a atenção da cidade, das guarnições e liberarem tempo e espaço pra ele. Ele vai pegar uma equipe de engenharia ali junto com os barcos. O que o cara vai tentar fazer é bloquear a saída dos barcos cartagineses. Então tinha um porto lá, pra quem não mora em cidade portuária, eu sou de Santos, São Paulo, é o maior porto da América Latina, mas o porto basicamente é um braço de mar protegido, né, para não ficar às intempéries. Então geralmente vai ter um canal que a gente chama de estuário, né, que vai ligar ali esse braço de mar, que às vezes também é um rio, que vai desaguar no mar, ao continente. Então o que ele resolve fazer? Bom, eu vou fechar aqui essa entrada do porto, onde eles entram e saem com navios, né, então eles também podiam fechar, tinham muros ali que passavam pela água e tal, e ele resolve construir ali uma barreira, jogar pedra, tapar aquela barreira ali, em vez de ser de água, encher de terra, bem na saída do portão. E ele consegue. Então ele traz os barcos romanos ali, mais um monte de gente, e começa a fechar o porto mesmo, né? Os cartagineses, vendo que estão sendo completamente selados dentro da cidade, tem que destruir um pedaço das suas fortificações, dos seus muros ali que estavam na água, para criar outra saída para os barcos poderem passar. E eles vão mandar sua marinha atacar a marinha romana, enquanto os barcos estão sendo usados para ajudar nessa construção e tal, né? Estão meio desprevenidos assim, cheios de material, e eles saem e atacam os romanos e tal, põem os barcos dos romanos para correr, e eles acham que estão abalando. Porém, quando eles vão voltar, eles não estão na entrada principal que tinha o cais, né? Eles estão nessa entrada que eles tiveram que arrancar um pedaço de muro para poder sair. E essa passagem era muito mais estreita. E o que acontece é que os barcos começam a engarrafar ali, fica um baita congestionamento, e os barcos ficam ali paradinhos, tentando entrar um de cada vez naquele congestionamento. Os romanos, né, tinham fugido, voltam e atacam os cartagineses ali parados e conseguem destruir completamente a sua marinha. E assim a cidade fica cortada do resto do mundo, porque agora Cipião conseguiu fechar o porto e a terra já estava cercada faziam 2 anos. Mas ainda faltava invadir a cidade, que se mostrou uma tarefa hércula e ninguém conseguia fazer. Defesas formidáveis ainda assim. E aí o Emiliano também vai ter uma ideia diferente. Já que ele está ali perto do porto, onde ele construiu ali, fechou a entrada do porto e tal, que ele consegue concentrar sua marinha e outras coisas para ajudar nas defesas, ele então começa a construir como se fosse uma torre de guerra, uma baita estrutura que ele conseguiria então escalar os muros por ali. Essa construção vai demorar quase 1 ano, ou vários meses aí, tanto que só vai ser usada no ano de 146, mas ainda no ano de 147 a.C., os cartagineses estavam ainda tentando reunir mais tropas em cidades próximas, contra até exércitos mercenários, e o Emílio Paulo vai atrás desse exército cartaginês que está fora da cidade e o destrói completamente. E no ano então de 146 a.C., ele vai então terminar a sua torre que construía ali perto da entrada do porto e vai usar ela para mandar soldados, porque agora ali soldados cartagineses que tentavam se defender conseguiam ser atacados pelos barcos romanos, por tropas romanas, e eles conseguem então invadir a cidade no ano de 146 a.C. E aí, meu amigo, a destruição é feroz. Os romanos saem invadindo todas as casas, botando fogo em tudo, matando todo mundo que via pela frente. E os romanos só paravam de destruir e matar alguém quando eles viam alguma coisa interessante para roubar. Tirando isso, era morte, fogo, destruição e repete. E assim, os romanos vão empurrando os cartagineses de volta para a cidadela, né? A briga era feroz, em muitos casos era luta casa a casa, rua a rua, gente jogando as coisas da janela. Era, para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, gosta de, né, conhecer, é como se fosse uma batalha de Stalingrado ali, prédio a prédio, casa a casa, Stalingrado do mundo antigo mesmo. E com isso os romanos empurram o resto da resistência ali para a cidadela, que era o último ponto defendido ali dentro da cidade. Essa cidadela tinha um templo para Apolo, que os soldados então vão transformar num forte ali, o último ponto de resistência, mas dentro dessa cidadela ainda tinham outras edificações, outras casas, outros prédios públicos, e todos os habitantes que sobreviveram meio que se dirigem para lá. Ali é onde estava o último estoque de comida, de arma, de tudo. Então esses prédios, ruas, os edifícios, eles vão ficar todos empacotados de gente. E quando os romanos vão chegando lá, tinham essas 3 ruas
ruas principais com edifícios que ligavam a esse templo que era o centro ali da cidadela, né? E os romanos, para virem por essas ruas, eles têm que enfrentar gente lutando com eles nas ruas. Dentro de todas as casas, todos os edifícios que vai subindo os andares, tinha gente jogando coisa neles, tentando dando flechada, todo tipo de projétil, pedra, gente nos tetos de todos os edifícios jogando pedra neles, água fervendo, tudo que desce pra se defender. E assim, um dos episódios mais sangrentos e grotescos da história. E beleza, os romanos vão invadindo as casas. Quando eles conseguem tomar uma casa, sobem até em cima do telhado, matam as pessoas que estão no telhado e pulam de um telhado pro outro. Eles colocam umas tábuas para usar como ponte. Essas ruas eram bem estreitinhas, né? Não era rua para carro, avenidas assim, era para passar mula e pessoas, né? Então não era ruas estreitas, eles colocam umas tábuas, atravessam. Então é uma guerra acontecendo nos telhados, dentro das casas, nas ruas, e até os romanos chegarem nesse centro aí, no templo de Apolo, que era onde estavam os soldados ali, em sua maioria, se defendendo. Depois que os romanos conseguem tomar essas ruas, essas casas, assim, matar os defensores, eles vão tocar fogo em tudo, para só deixar o templo ali mesmo, sem nenhuma outra estrutura. Então os soldados já estavam mortos, mas ainda haviam crianças, velhos, mulheres escondidas nessas casas, né? Enquanto estavam rolando as três, o pessoal se embocava ali dentro de uma despensa, dentro de um armário, sei lá o que desse. Os romanos, para liberar espaço, que eles começam a fazer? Tocar fogo nos térreos dos edifícios, assim, nas casas, e destruindo, como posso dizer, as colunas de sustentação, botando fogo e tentando pôr os prédios abaixo o mais rápido possível. Enquanto o incêndio também vai rolando, né? Durante toda essa invasão já tá gente morrendo, gritando, chorando o tempo inteiro, mas depois do fogo começa a sair criança, velho, as pessoas tudo queimando de dentro das casas ali, os que não morreram nos embates, e continua uma cena realmente infernal. Bom, depois que eles chegam ali no templo de Apolo e tocaram fogo em tudo na cidadela, começa ataque atrás de ataque, e os soldados e cidadãos veem que não vai dar jeito, né? E antes de morrer todos lutando, eles vão cometer suicídio coletivo, porque eles iam morrer de qualquer jeito, então morreram dignamente alguns, principalmente os desertores romanos, que sabiam que se fossem pegos, iam sofrer muito. Então a galera comete suicídio coletivo, mas a situação não para por aí, porque Cartago delenga esta. E os romanos ainda vão ficar mais 7 dias destruindo todos os edifícios. Eles vão nivelar a cidade no chão mesmo, vão destruir, tirar pedra sobre pedra, arrancar, em alguns casos, até a fundação dos prédios. Eles vão realmente acabar com a cidade, não deixar pedra sobre pedra. E é isso que eles vão fazer. Depois de destruir e saquear todos os templos, tudo que tinha na cidade, ainda vão tocar fogo em tudo que sobrou. A cidade ainda vai queimar por cerca de 2 semanas. Depois disso, ainda reza a lenda, mas isso não tem corroboração na arqueologia, mas os romanos ainda contam que salgaram os campos férteis de Cartago para nada crescer lá durante algumas décadas, ou seja, ainda foram jogar sal em cima dos campos cartagineses para nada crescer lá. E essa é chamada de solução cartaginesa. Essa eu vou mandar um salve especial pro meu amigo e ouvinte Felipe Wisniewski, que me chamou outro dia falando que viu o filme do Gladiador, que eles falam, o que os romanos fizeram com os cartagineses. Ele falou, pô, foi isso que eles fizeram, que a gente tava começando a Primeira Guerra Púnica. Eu falei, não, espera a terceira que você vai entender. Então, Felipe, Cebolinha, isso é o que os romanos fizeram com os cartagineses. Destruíram por completo a cidade, tocaram fogo em tudo, salgaram seus campos, e de uma população de 750 mil soldados, só 50 mil pessoas vão sobreviver. 750 mil pessoas, desculpe, só 50 mil sobreviveram e foram vendidos como escravos. E eles não foram para um lugar só. Os romanos ainda fizeram questão de espalhar eles pelo Mediterrâneo inteiro para não juntar. E só sobrou mulher, criança, velho, mas mesmo assim foram vendidos para lugares separados para nem criarem ideias. E assim, amigos, acaba a Terceira Guerra Púnica e também a civilização cartaginesa. Se escafedeu, foi pro saco. Tudo isso porque levantou um exército para perder, hein? Cartagineses deviam ter ficado mais de boa. E os romanos quiseram o que fazendo isso, essa destruição de Cartago? Mandar uma mensagem para todos que os resistiam. Isso é o destino de quem resiste a Roma. Isso é o destino de quem desafia Roma. Não importa se você é uma civilização milenar. Os cartagineses em si não eram milenares, mas já tem uns 800 anos, tá bom, né? Mas uma civilização de 700 anos foi reduzida a pó. E o Políbio, aquele historiador
imperador grego, lembra que veio depois da Terceira Guerra Púnica com os Paulos lá, ele tá junto aí nessa comitiva do Emílio Paulo. E o Públio Cornélio, Cipião, Emiliano, ele escreve que enquanto a cidade pegava fogo, o Emiliano chora, porque ele sente um desespero que um dia isso pudesse acontecer com a civilização dele e ver ela pegando fogo e tal. Mas é legal do Políbio que ele é fonte de quem tava lá vendo a cidade pegar fogo. Então, bom pessoal, por hoje é só. Semana que vem veremos a última guerra macedônica também, porque enquanto tá acontecendo esse Cartago também o bicho tá pegando na Grécia. É em menor escala, mas os romanos vão ser não igualmente cruéis, mas quase igualmente cruéis com cidades gregas que se opõem a ele. Depois desses episódios de barbárie e sadismo, os romanos vão parar de encontrar resistência, mas veremos que aí as tretas internas, como sempre, vão vir à tona com tudo. Bom pessoal, por hoje é só, fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.